Uma das coisas que se tornou absolutamente inaplicável nessa questão do VPN foi o fato de que tem tantas pessoas utilizando que se tornou impossível fazer a punição. E essa é a base da tese da desobediência civil. Né? Essa é a base da desobediência civil. Se o cara não tem como saber que você está acessando dentro do Brasil, se tem milhões de pessoas fazendo, se não tem como saber se tem outra pessoa fazendo tweet para você, ele não tem jeito nenhum. E o ditador, aí você tem um caminho interessante, que é o ditador começa a ter as ordens dele finalmente desobedecidas da população. E a gente enxerga que o poder dele era virtual. O poder do ditador, ele mora na capacidade de coerção dele, na capacidade de fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não querem fazer. Então, quando as pessoas dão uma banana pro ditador e param de seguir as suas ordens, e aí as pessoas percebem que, na realidade, o ditador não é tão poderoso quanto a gente imaginava. Né? O outro ponto é esse a respeito da Starlink não cumprir as decisões. Né? A Starlink diz que não vai ser vítima da censura, não vão cumprir a decisão do Alexandre, e isso abre uma outra discussão sobre a possível suspensão das atividades da Starlink no Brasil, que eu considero absolutamente provável. E entendam, o Alexandre aqui, ele errou com a questão da Starlink, ele calculou mal, mais uma vez. Ele achou que estava fazendo uma jogada de mestre, mas tomou uma enrabada histórica por todas as direções. Porque com a suspensão do X e o bloqueio dos bens da Starlink, ele criou um problema com vários empresários brasileiros, agora preocupados com as múltiplas empresas que eles tocam, que pode ser vítima de uma decisão parecida, com empresários internacionais, dentre os quais vários poderosos globalistas, né, com os juristas, acho que a CNN vai colocar aqui, a gente vai colocar uma decisão da CNN, a CNN dizendo que as pessoas estão preocupadas e se afugentando aqui, ó, especialistas apontam, esse é da CNN Brasil, apontam insegurança jurídica e o impacto negativo sobre os negócios do Brasil após decisões contra o X e Starlink. Óbvio, isso como eu antecipei, uma fuga de investidores gigantesca. Quem tem segurança para investir no Brasil hoje em dia? Ele comprou briga também com os juristas, né, vários juristas que não tinham dito uma palavra contra ele, com membros até do próprio Supremo Tribunal Federal, como eu falei. Enfim, foi uma cagada generalizada. O Arthur Lira se posicionou contra a decisão do X, o Arthur Lira, do Starlink, perdão, a decisão envolvendo o Starlink, até o Arthur Lira se manifestando contra. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, ninguém pôde criticar a decisão do X, né? As pessoas do establishment, porque, não, realmente, senão, se o Elon Musk não está obedecendo, o Alexandre tinha que fazer alguma coisa, mas o Starlink ficou meio injustificável. E como o Starlink disse agora que não vai cumprir censura coisa nenhuma, e que o X vai continuar operando normalmente na internet provida pelo Starlink, para quem não sabe, só para explicar, Starlink é uma empresa subsidiária da SpaceX, que é a empresa fundada pelo Elon Musk para o lançamento de foguetes, que estão espalhando satélites no mundo inteiro que vão prover acesso à internet. Então, você vai conectar no satélite e o satélite da sua casa. Então, é muito bom para áreas remotas que não tinham internet, passam a ter internet. Então, com a situação do Starlink, o Starlink virou e falou assim, não, olha, já que você bloqueou as minhas contas, eu também não vou cumprir a sua decisão até que você libere minhas contas. Ou seja, o Alexandre pediu truco, a Starlink pediu 6, e agora ou o Alexandre pede 9, ou então ele vai aceitar a desmoralização. Né? Ele tem que aumentar a aposta. E eu repito, tiranos e ditadores não podem aceitar a desmoralização na medida que é o medo e a coerção que sustentam o seu regime. Então, o Alexandre tem dois caminhos. Ou ele cede à Starlink e aceita uma empresa que o desafiou e não cumpriu uma determinação e que ela permaneça impune, ou então ele dobra, ele vai se valer ainda mais do poder que ele pensa que tem para tornar a situação algo ainda mais gravoso, digamos assim, para a Starlink. Mas não tem vitória possível para o Alexandre nesse caso. Pelo seguinte, se ele aumenta a pressão, né, se ele dobra e determina a suspensão das atividades da Starlink no Brasil, como ele fez com o X, a empresa vai ter perdido o mercado brasileiro, que, em comparação aos demais que ela atua, é absolutamente irrelevante. A Starlink não perde muito, e ela já estava com as contas bloqueadas, então ela também não tem receita perdida. Né? De quebra, você passa a ter uma pressão internacional muito maior, na medida que a empresa
mais inovadora do mundo, que é a SpaceX, né, que é a dona da Starlink, vai ser impedida de operar em um país por conta de mais uma ordem ilegal do ministro da Suprema Corte. O Exército vai ficar sem poder utilizar os satélites da Starlink para fim da defesa do território nacional. Tem muitas bases militares que Starlink resolveu um problemaço. É a única forma dessas bases estarem conectadas com o restante da tropa. Fora regiões absolutamente remotas do Brasil que funcionam com base na Starlink. Starlink foi usada, inclusive, muito usada, né? Inclusive o Elon Musk doou ali, um trabalho ali, um pedido que a gente fez pelo Elon Musk, ele cedeu doando as antenas para a tragédia do Rio Grande do Sul, que não vai ser mais possível, e o desastre no Rio Grande do Sul continua, a infraestrutura ainda não foi recuperada. Ou seja, em outras palavras, caso o Alexandre decida aumentar a pressão sobre o Starlink e o SpaceX, a única coisa que ele consegue fazer vai ser aumentar a pressão sobre si mesmo. E a outra opção, como eu citei, é deixar que a empresa fique impune, e aí toda a autoridade da ditadura alexandrina perde. Ou seja, ou o Alexandre perde, ou o Alexandre perde. Né? E como, se não pudesse piorar pro lado do Careca, ainda existe uma outra frente de batalha que ele abriu, e agora ele vai ter dificuldade para manter. E eu fiz um tweet sobre isso, porque começaram a circular, acho que foi uma decisão específica pro caso do Alan, mas começaram a circular, houve uma discussão, se o Alexandre vai ou não permitir que os perfis no X que ele ordenou que sejam derrubados continuem a ser monetizados na plataforma, e mais do que isso, né, todo o pagamento das pessoas que têm selinho azul e que usam o X Premium para o X é feito através da plataforma Stripe. E quem acha que o Alexandre não vai fazer isso, não vai ordenar bloqueios pela plataforma Stripe, está muito enganado. Deixa eu aumentar aqui o ar-condicionado. Ficou quente aqui de repente. Está muito enganado. Né? Quem acha que o Alexandre não vai ordenar a Stripe, como ordenou no caso do Alan dos Santos, a bloquear os pagamentos para o X, está muito enganado. Né? Porque ele já fez esse tipo de bloqueio para outras plataformas, em outras plataformas como o YouTube. Então isso já acontece. Só que, como eu disse, para o X, quem opera os pagamentos do X, do X, é a Stripe, que é uma das principais empresas de processamento de todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a Stripe, que faz os pagamentos do X, ela administra mais de $1 trilhão. Mais de $1 trilhão. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil é de mais ou menos $2 trilhões, ou seja, tem uma empresa que administra praticamente metade de todo o PIB de um Brasil. Então, esse é o Stripe. Todos os pagamentos feitos para o X e pelo X são feitos através desse Stripe. E o X também é um dos maiores parceiros do Stripe, e o Stripe é um dos maiores parceiros do X. Eles têm contratos, esse contrato não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí, essa é uma briga que o Alexandre de Moraes ele acabou de comprar. Né? Ele pode prejudicar a Stripe no Brasil, mas você imagina se a Stripe vai seguir e vai comprar essa briga com um dos seus maiores clientes. E eu já disse, os tiranos e os ditadores, eles não se sustentam quando eles têm as ordens deles continuamente desrespeitadas. Né? Então, pior ainda, não somente as decisões do Alexandre começam a ser desrespeitadas, como ele a cada dia compra inimigos mais poderosos. No caso do Stripe, eu cheguei a colocar no meu X, que tem um problema com a ordem do Stripe. Não só o X é um dos maiores clientes do Stripe, mas um dos investidores iniciais do Stripe e acionista da empresa é justamente o próprio Elon Musk. Então, se você for seguir a ordem, por exemplo, a lógica da ordem do bloqueio da Starlink, o Alexandre de Moraes pode começar a mandar bloquear, seguindo a mesma ordem jurídica, a mesma lógica jurídica, as contas da Stripe no Brasil. Volto a dizer, uma empresa que administra $1 trilhão por ano. O outro sócio da Stripe é o Peter Thiel. Já falamos dele aqui. Peter Thiel é um bilionário que é sócio do Rumble, que também foi bloqueado pelo Alexandre, e da SpaceX /Starlink. Outro é o Founders Fund, da família Johnson, quinta família mais rica dos Estados Unidos, que também é sócia da Starlink. Eles são sócios do Stripe. E o outro é o Sequoia Capital. O Sequoia Capital, que, só para vocês terem uma ideia, são donos, têm participação em todas as redes sociais e todas as grandes empresas do Vale do Silício, de Microsoft, a Oracle, a Google, a Meta, a X, a todos eles. Então, os inimigos que o Alexandre vai comprando, e o tamanho... Isso é aquele negócio que tem uma merda aqui, tem cocô aqui, e o cara pegou e ele está espalhando esse cocô por todos os lugares. A gente chama isso do famoso espalha-merda. E a gente começou a ter alguns movimentos de pressão.
como o próprio governo dos Estados Unidos, que já se manifestou sobre a pressão ilegal do Alexandre sobre o X. A embaixada americana disse que ia monitorar a situação do STF do X. A notícia está no site do Paulo Figueiredo Show, para quem quiser entrar. E as pessoas no mundo inteiro estão de olho, como a gente mostrou. Hoje de manhã eu estava ao telefone com o pessoal do gabinete do Chris Smith. Eles falaram que hoje iam fazer uma declaração sobre o X. Na quinta-feira eu recebo aqui para jantar na minha casa a deputada Maria Salazar, a Maria Elvira Salazar, aquela que segurou lá a foto do Alexandre de Moraes. E volto a dizer, o Congresso dos Estados Unidos está em recesso, mas retoma já na semana que vem. E o que eu tenho ouvido é que as discussões para o projeto de lei fazendo sanções para o Brasil estão a todo vapor. O Elon Musk chegou a fazer uma postagem no X a esse respeito, dizendo que espera que o Lula goste de andar de avião comercial, né? É uma brincadeira, dizendo que ele vai tomar o avião do Lula da mesma forma que foi tomado o avião do Maduro. A ideia é que os Estados Unidos comecem também a sancionar o Brasil. E eu estou dizendo para vocês que isso está em curso, que essa discussão estava acontecendo há não sei quanto tempo, e as pessoas riam, achavam que era uma brincadeira e tal. Será que agora, com o homem mais rico do mundo, um dos homens mais poderosos do planeta, dizendo exatamente o que eu venho dizendo há um tempão, será que agora as pessoas vão acreditar o tamanho da cagada na qual nós estamos nos enfiando? Eu já vi 5 versões desse projeto, e o que eu soube hoje é que vai vir uma versão mais curta, mais sucinta, para ter uma aprovação mais rápido, justamente com foco em bloqueio de ativos no exterior. Vamos ver se vai acontecer, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Eu também não posso ficar antecipando muitas coisas aqui para vocês, né?